Essa é uma pergunta bem interessante. Adriano, se a Terra gira apenas em uma direção, por que então os ventos giram em várias direções diferentes? Quem mandou essa pergunta foi o Railton Santiago. Vamos entender. Bom, existem alguns conceitos básicos de dinâmica atmosférica e dos efeitos da rotação da Terra. Por exemplo, a Terra gira sempre em torno do seu próprio eixo, como nós bem sabemos. Isso contribui para um fenômeno conhecido como força de Coriolis. Essa força é uma consequência da rotação da Terra e ela atua diretamente em ventos e correntes oceânicas e faz com que eles se desviem de sua trajetória inicial. Por exemplo, no hemisfério norte, essa deflexão acontece para a direita e no hemisfério sul, essa deflexão acontece para a esquerda. Mas a força de Coriolis atua principalmente em locais com grande massa de ar. Outro fator que também explica a questão dos ventos em direções diferentes é que a energia vinda do Sol ela não atinge a Terra de forma igual em todos os cantos. As regiões equatoriais elas são as que recebem mais calor, mais radiação, ou seja, mais energia solar, do que outras regiões, como por exemplo as áreas polares. Então, esse aquecimento desigual cria diferenças de temperatura e principalmente diferenças na pressão atmosférica. Outro ponto é o movimento do ar, ou movimento do vento, que nós conhecemos. O ar frio, ele é denso, ou seja, ele é pesado, então ele cai. O ar quente, ele é mais leve, ou seja, ele é menos denso, então ele sobe. E essa movimentação de ar subindo e descendo gera uma circulação atmosférica, onde proporciona ventos em várias direções. Outro fator são montanhas e vales. Eles também contribuem muito para a direção dos ventos. Então, a topografia do nosso planeta, como ela é bastante irregular, ela tem vales, montanhas e até mesmo grandes corpos de água, tudo isso influencia diretamente na direção e na velocidade dos ventos. Então, por essas e outras, os ventos são direcionados para vários pontos e aspectos diferentes. Quer dizer, direções diferentes, é mais fácil falar isso. Mesmo a Terra girando apenas em uma única direção. Se uma pessoa que está passando por um tratamento psicológico confessa para o psicólogo que ela cometeu algum crime ou alguma coisa ilegal, alguma atividade ilegal, o psicólogo ele deve denunciar este crime ou esse ato ilegal para as autoridades ou não? Essa é a pergunta do Pedro Pereira. Ele é lá de Franca, São Paulo. Vamos entender como que funciona isso. Se fosse responder de uma forma direta, depende. Ou seja, depende do que aconteceu para assim o psicólogo denunciar ou não. O Código de Ética do Psicólogo, em seu artigo 9º, estabelece que o sigilo profissional não pode ser violado. Ou seja, a comunicação entre o psicólogo e o paciente tem que ser preservada ou mantida em sigilo. Só que existem algumas exceções a isso. Por exemplo, uma delas é quando o paciente corre o risco de ele mesmo tirar a própria vida ou tirar a vida de uma pessoa terceira. Talvez ele está planejando uma vingança ou que envolve tirar a vida de alguém. Nesse caso, o psicólogo pode analisar se deve ou não denunciar as autoridades. Outra situação é quando houver, no caso, uma confissão de um crime envolvendo abuso infantil, principalmente quando é abuso sexual. Nesse caso, não é nem questão do psicólogo analisar, ele tem a obrigação de denunciar. Se houver um crime relacionado a alguma coisa com abuso sexual infantil, tem que ser denunciado. Não tem outra escolha. Aí é questão de obrigatoriedade. No caso de um crime hediondo, ou seja, onde o paciente confessou um crime tipo assassinato, o psicólogo também deve denunciar. Ou seja, quando a gente fala deve, fica a critério do psicólogo fazer ou não fazer isso. Como por exemplo aqui, no Brasil tem uma lei de número 13.718 que foi instituída no dia 24 de novembro de 2018, onde prevê que o psicólogo não pode ser responsabilizado civil ou criminalmente por ter denunciado um paciente que confessou um crime, desde que tenha agido com fundamento em suas convicções profissionais. Resumindo, a decisão de denunciar ou não um paciente que confessou um crime pertence, claro, ao psicólogo, exceto quando houver algum tipo de abuso infantil. Nesse caso, o psicólogo tem a obrigatoriedade de denunciar.